Olá! Hoje a gente vai entrar numa verdadeira história de detetive, sabe? Mas uma história que acontece dentro das nossas próprias células, investigando um dos maiores mistérios de todos. Por que a gente envelhece? E o foco é uma descoberta bem recente e fascinante. Pois é, se a resposta para essa pergunta tão fundamental tivesse escondida bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dentro das nossas células esse tempo todo, a gente vai em busca dessas pistas que podem explicar um dos processos mais básicos da vida. Bom, então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o cenário. Os cientistas estão sempre tentando descobrir o que, lá no nível molecular, faz a gente envelhecer. E a investigação que a gente vai ver aqui começou de um jeito bem inteligente e direto. Pegaram células de pessoas jovens e compararam com as de pessoas mais velhas. E olha só que interessante a montagem desse estudo. É tudo muito claro. Eles pegaram células do sistema imune de dois grupos bem definidos. Um pessoal com uma média de 30 anos e outro com quase 64. Ou seja, a mesma fonte, as mesmas células, mas com uma vida inteira de diferença entre elas. E para onde os pesquisadores olharam primeiro? Para as mitocôndrias. Pensa nelas como as usinas de energia de cada célula. Se a energia está caindo com a idade, faz todo sentido começar a procurar o problema por lá, né? E não deu outra. Foi exatamente lá, dentro das mitocôndrias, que eles acharam a primeira grande pista. Algo que era super diferente entre as células jovens e as mais velhas. Algo que simplesmente estava sumindo com o passar do tempo. Dá uma olhada nesse gráfico. Mais células do pessoal mais jovem, uma fatia enorme de um tipo bem específico de molécula, o tal do RNA circular, vinha direto das mitocôndrias. Essa parte azul grandona é isso. É um sinal de que tinha muito, mas muito mesmo dessas moléculas por ali. Agora, olha o que acontece quando a gente olha para as células do grupo mais velho. É a mesma análise, tá? Mas cadê a fatia azul? Praticamente desapareceu. Aquele monte de moléculas que vinha da mitocôndria sumiu. É uma imagem que fala por si só, uma pista visual muito, muito forte. E não foi pouca coisa não. A gente está falando de uma queda de mais de 10 vezes. O número dessas moléculas despencou de 290 no grupo jovem para só 26 no grupo mais velho. É uma diferença brutal. Beleza, a gente já tem uma pista quente na mão. Agora, como em toda boa história de detetive, chegou a hora de identificar o principal suspeito no meio dessa história toda. Mas antes de dar nome ao suspeito, vamos só entender rapidinho o que é esse tal de RNA circular. Imagina o RNA normal como um fio, uma linha reta. O RNA circular, como o nome já diz, forma um laço, um círculo fechado. E isso faz toda a diferença, porque o torna muito mais resistente, mais estável dentro da célula. E o nome do nosso principal suspeito é... E o nome do nosso principal suspeito é circ-MTRN2. Foi essa molécula circular que teve a queda mais brusca com a idade. Agora os cientistas tinham um alvo claro para investigar. E como em todo bom crime, raramente o suspeito age sozinho, né? E aqui não é diferente. O cúmplice, nesse caso, é uma proteína chamada GRSF1. E o mais importante, essa imagem aqui confirma que ela foi encontrada na cena do crime, ou seja, dentro da mitocôndria. Isso sugere que eles trabalhavam juntos. Ok, então a gente já sabe o que está sumindo. Agora a pergunta é por quê? Qual era o trabalho dessa molécula? Por que ela era tão importante? Para a gente entender o motivo, a gente tem que olhar de novo para o motor da célula. Lá dentro da mitocôndria, existe um processo fundamental chamado ciclo de Krebs, que basicamente pega o que a gente come e transforma em energia pura para a célula usar. É o coração da produção de energia. E a pesquisa descobriu que o nosso suspeito, o circ-MTRRN2, estava diretamente envolvido com esse motor. E o papel dele era genial. Esse modelo sugere que o circo MTRNR2 funciona como uma espécie de
andaime. Ele literalmente segura duas peças-chave desse motor de energia, duas enzimas, para que elas trabalhem juntas de um jeito muito mais eficiente. Pensa nele como um organizador que faz a linha de produção de energia funcionar sem problemas. E agora chegamos à prova cabal, o momento da prova definitiva. Os experimentos que ligam, sem sombra de dúvida, o desaparecimento do circ-mTRN2 com o envelhecimento da célula. Um processo que os cientistas chamam de senescência. A pergunta é bem direta, né? Se essa molécula funciona como um andaime para o motor da célula, o que acontece se a gente simplesmente tirar ela de lá? O motor deveria engasgar, certo? Vamos ver o que os testes de laboratório mostraram. E a resposta está aqui, na primeira prova. Quando os cientistas forçaram a remoção dessa molécula das células em laboratório, a produção de energia, medida por coisas como o fumarato, simplesmente despencou. O motor começou a falhar na hora. A segunda parte da prova é ainda mais impressionante. Quando eles removeram a proteína parceira, a GRSF1, os marcadores de envelhecimento celular, sinais químicos que dizem essa célula está velha, simplesmente dispararam. As células começaram a envelhecer num ritmo acelerado. Mas a história tem uma reviravolta. Em um experimento final, os cientistas fizeram o caminho inverso. Eles colocaram o circ-mTRNR2 de volta nas células que estavam envelhecendo. E o resultado? Os marcadores de envelhecimento regrediram. Isso praticamente confirmou que essa molécula tem um papel ativo de proteção contra o envelhecimento. Tudo bem, então o que tudo isso significa na prática? Vamos sair do laboratório um pouco e pensar nas implicações maiores dessa descoberta para a ciência do envelhecimento. Essa citação, tirada direto do artigo científico, resume tudo perfeitamente. A depleção de circ-mTRNR2 pode ser um impulsionador do envelhecimento humano e da senescência. Ou seja, o sumiço dessa molécula não é só uma consequência do envelhecimento, pode ser uma das causas. É o que pode estar empurrando o processo para frente. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Será que, ao entender e talvez um dia conseguir restaurar esses pequenos círculos dentro das nossas células, a gente poderia não só viver mais, mas viver com mais saúde? A grande questão que fica é se, ao decifrar esses pequenos segredos moleculares, a gente pode, quem sabe, reescrever um pedaço da nossa própria história biológica.